Olá, muito boa noite, boa tarde ou bom dia. Quem vos fala é o professor Rafael Cunha. Eu vou falar um pouco para vocês sobre fotogrametria, aí um dos aspectos que eu gosto de trabalhar nos meus cursos. Antes da gente começar, uma breve motivação aí, olha só, no ano de 1502, Leonardo da Vinci, ele cria aí um croquis esquemático com a vista superior muito perfeita, muito similar aí ao que nós temos atualmente da cidade de Imola, tá? Lá na Itália. E ele fez isso 500 anos aí, praticamente, antes da atualidade, sem nenhuma ferramenta muito precisa. Então, usar da simplicidade às vezes é muito eficaz, né? Apesar de ele ser um gênio, a maior ferramenta que ele tinha era a cabeça dele, a gente consegue aí trabalhar com um pouco mais de tecnologia e um pouco aí de insistência nas técnicas atuais. E lá em 1480 ele define aí que perspectiva não é nada além do que ver um objeto por trás de uma lâmina de vidro, suave e transparente na superfície, em que tudo pode ser marcado por detrás do vidro. Todas as coisas transmitem essas suas imagens para o olho por linhas piramidais. Essas pirâmides são cortadas através ali do vidro. Quanto mais perto do olho é essa interseção, menor parecerá essa imagem, tá? A gente vai falar um pouco de perspectiva de novo, mas vamos falar sobre visão privilegiada primeiramente. Teve um senhorzinho aí, né, que trabalhou bastante esse tipo de visão privilegiada dentro da criminalística, chamado Alphonse Bertillon. E apesar de críticas ao trabalho dele, alguns aspectos foram muito interessantes. Ele definiu, né, distância focal, a capacidade aí de poder usar esses tripés que aparecem nessas duas cenas que são idênticas, uma foto apenas está colorida e a outra em preto e branco. E a questão é que sempre a distância da lente era a mesma dos objetos utilizando esse tripé. E aí ele sabia as medidas físicas do objeto em que estava sendo fotografado. Mais que isso, era possível tomar aí escalas, então, né, dessa maneira você ter uma possibilidade de medir a partir da fotografia. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, sobre fotogrametria, a medição através das fotografias. Muito foi utilizado, né, nas espionagens de guerra aí, né, com balões nos primórdios das guerras modernas, vamos assim dizer. Mas houve um senhor aí que criou, né, o Julius Neubromer, ele criou um colete para colocar uma câmera fotográfica com um temporizador numas pombos correios. E ele conseguia fazer fotos muito interessantes aí, semelhantes às que nós temos atualmente com os nossos drones. Óbvio, ele não controlava em si a visada, aonde as imagens estavam sendo fotografadas, mas ele muito bem conseguiria ali fotos aéreas com uma vista privilegiada muito sensacional. E aqui está o primeiro trabalho, né, em 24 de 1 de 1914, aí, um dos primeiros relatos que é possível encontrar na Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro, uma foto com escalas aí, métricas do estilo de fotogrammetria, fotografia métrica, né, do método de Alphonse Bertillon, tá? Nós usamos isso no nosso passado. Vamos voltar a falar um pouco mais sobre perspectiva. Vocês sabem que esse tabuleiro de xadrez ele possui aí as mesmas medidas para cada casa, seja ela branca ou preta. No entanto, aquelas que estão mais próximas de nós, do nosso monitor, são maiores, enquanto as mais profundas do outro lado acabam ficando menores. Isso se deve ao fato de uma ilusão de ótica, de certa maneira, em que as linhas que cortam esses planos vão se afastando ou se aproximando, a depender do ponto de vista que nós estamos observando. Esses pontos onde elas se encontram, ao fundo, onde se afastam, são chamados do inglês de vanishing points ou pontos de fuga. Vejam bem, nessa fotografia da casa do Padre Toledo, um dos Inconfidentes lá de Minas Gerais, sabemos que o pé direito ali, as colunas são, essas pilastras são paralelas, e as colunas que
tecem ali o pé direito, elas são também paralelas ao solo. Mas nessa foto parece que a entrada lá na frente é menor um pouco do que a base aqui do começo do primeiro piso. Então, esse efeito é chamado de ponto de fuga ou vantage point. E essa perspectiva ela é muito comum em vistas de duas dimensões. Então, o ideal é saber diferenciar principalmente aí o que nós temos de informação em uma visão de duas dimensões para uma de três. Vejamos no seguinte exemplo, pessoal. Qual era a diferença ali dos mares bidimensionais e tridimensionais? Bom, você pode julgar, se você só teve contato com esse tipo de jogo quando você era uma criança, que o quadradinho no Mario era quadrado mesmo. Mas se a gente nunca viu ele em três dimensões, perdão, quem nos garante que não era um retângulo em si, como eu acabei de mostrar para vocês aí nessa animação que eu fiz no Blender. Então, usar a fotogrametria e falar atualmente é muito importante porque nós temos várias ferramentas capazes de realizar esse tipo de serviço, transformando fotos que, por hora, seriam utilizadas em duas dimensões em objetos tridimensionais, que trazem consigo uma maior quantidade de informação. Nós temos aí vários tipos de câmeras, desde câmeras de celular, das semiprofissionais e profissionais, até scanners 3D, de tecnologia de LiDAR ou fotografias 360. Nós temos, então, uma gama de ferramental muito grande para falar sobre tridimensionalização. O foco é fotogrametria, e ela pode ser aplicada desde encontro de ossadas, explosões, desastres, incêndios, homicídios, acidentes de trânsito, tiroteio, manchas de sangue, mapeamento aéreo, enfim, as vertentes no ramo da criminalística são imensas. Nós podemos aplicar a praticamente todos os campos da criminalística e da justiça criminal. Mais que isso, existe o uso comercial e não criminal, né? Recentemente ficou-se muito famoso aí acidente do Titanic novamente, mas antes do acidente do submarino que aconteceu, nós tivemos aí uma grande fotogrametria do navio que está afundado já. Foram praticamente 700 mil imagens realizadas de todos os anos para criar essa reconstrução 3D exata do Titanic aí. E ficou um resultado sensacional feito por fotogrametria. Capacidade extrema aí de muitas e muitas fotos para poder gerar esse modelo 3D do navio que agora está no fundo do nosso oceano Atlântico aí, tá bom? Nós temos casos aplicados aí mesmo na criminalística. Recentemente, a polícia identificou alguns torcedores envolvidos na briga que matou a torcedora do Palmeiras. E foi criada aí modelos virtuais do ambiente, né, virtualmente aí para poder utilizar. Tanto com scanner 3D quanto com drones foram usados aí no caso dessa investigação pela Polícia Científica do Estado de São Paulo. Nós temos ainda aí trabalhos publicados sobre fotogrametria, em que foi feita uma comparação entre o scanner a laser e o uso de drones para fotogrametrias em ambientes abertos. E o resultado foi muito interessante. Eu participei desse trabalho junto do Dr. Hélio Bassanelli, Dr. Cláudio Arrabal e Dr. Marcelo Dantas, e a conclusão foi que o uso do scanner, tanto quanto do drone, são possíveis e plausíveis de serem utilizados com precisão suficiente para trabalhos de registro de cenas de crime no ambiente aberto. Tá? Esse trabalho foi publicado na revista Forensic Science International em janeiro de 2022. E nós estamos trabalhando atualmente, a doutora Sara Costa, Dr. Cláudio novamente, o Dr. Rodrigo Montes e eu, com fotogrametria de objetos pequenos. O foco agora é realizar a análise da deformação dos projéteis aí de arma de fogo para realizar um estudo. O estudo preliminar mostrou aí que os objetos com quem o projétil encontra-se para embate, seja tijolo de argila, concreto,
e chapas metálicas ou mesmo um, um tipo de madeira causam deformações muito distintas entre si devido à rigidez do objeto. A novidade é que se usa então a fotogrametria para aferir o volume desse objeto após sua deformação. E tem mais pesquisa sendo feita nesse sentido, uma comparação entre vários tipos de objetos que conseguem aí realizar a criação de nuvens de pontos. Então, são vários resultados que foram obtidos comparados com o scanner 3D, que tem muitos e muitos pontos nessa nuvem de pontos geradas. E nós temos aí comparação com o BLK 3D da Leica, uma câmera Nikon W300, uma câmera Nikon D500 5600 e um celular Note Ultra da Samsung. E o resultado melhor aí vai depender do gosto, né? Ficou entre a câmera 5600 da Nikon e o BLK 3D. Enfim, pelo tamanho do sensor, isso é muito bem explicado em si. O uso de drones para desastres também, como incêndios ou explosões, nós conseguimos recriar fácil aí um modelo tridimensional com capacidade de navegação sem expor aos riscos qualquer usuário que precise adentrar ao local. Então, com risco de desmoronamento, a gente consegue se aproximar ali com uma aeronave não tripulada, conseguir essas tomadas incríveis e realizar a formulação de um modelo tridimensional como este que eu acabei de mostrar para vocês. O nível de detalhamento ele é bem profundo, como vocês conseguem ver nessa imagem, dentro do software 3DFZF. Os trilhos do trem de ferro foram fotografados e nós temos malhas e texturas suficientes para poder ler, inclusive, qual é o que está escrito aqui, né, Pandro. A resolução, o resultado é muito interessante para várias aplicações. Dentro do campo da balística, nós temos também a autodetecção de objetos esféricos que pode ser aplicada aí para determinação dos ângulos de disparo. Com um pouco de matemática, a gente consegue obter esses resultados. E também realizar aí, exames nas superfícies de efeitos secundários de disparos. Nós temos aí um tecido de porco no qual foi realizado disparos de arma de fogo e é possível visualizar esses vestígios de efeitos secundários, como chamuscamento ou a zona de tatuagem em si, com pequenos grânulos sendo formados. Isso foi feito com um iPhone 6 antigo, tá? O lado oposto do que vocês acabaram de ver, né, seriam os ferimentos de saída do outro lado aí do tecido de porco, com vários calibres distintos, mostrando a eficácia da metodologia de tridimensionalização que é a fotogrametria 3D. Aqui uma imagem da zona de tatuagem mais perfeita, um videozinho sobre a zona de esfumaçamento, também ainda no tecido de porco, tá? Nenhum animal foi sacrificado para realizar esse trabalho, tudo foi adquirido no açougue local. Então é possível ver com bastante precisão e textura aí, os sinais da criminalística para eventuais disparos de arma de fogo de curta distância. Um sinal famoso do tiro encostado é o sinal de Kupfer-Gackner, e ele precisa de ossos fixos, né, e rígidos, aí, como por exemplo do crânio do porco que nós estamos utilizando para realizar essa imagem 3D. Tá aí a marca perfeita do cano da arma, do ferrolho em si aqui da pistola, tá? Bom, se a gente conseguir ser um pouco mais técnico sem aprofundar muito, um objeto ele tem 3 coordenadas geométricas no espaço. E quando a gente faz uma fotografia, a gente imprime em 2 dimensões essas coordenadas num plano do filme ou do sensor fotográfico. Então nós precisamos aí da estereofotografia para ter 2 imagens com coordenadas distintas e para conseguir fazer aí o nosso modelo 3D.
como uma boa referência para realizar aí modelos fotogramétricos tridimensionais de forma digital, eu recomendo muito o livro do Wilfried Linder, que é um curso de leitura sobre fotogrametria digital. Antigamente era feito na raça mesmo, ligando ponto a ponto ali o que era semelhante de uma imagem à outra. Mas em 1999, David Lowe conseguiu utilizar um recurso, uma ferramenta computacional chamada transformação de recurso em escala invariável, ou Scale Invariant Feature Transform. E isso causou uma revolução para a detecção de objetos que atualmente é muito utilizada de modo a vetorizar pixels e transformar aí a posição deles em referência numa foto. É claro que nem tudo funciona 100%, mas é um bom avanço que nós tivemos lá em 99 e atualmente isso funciona relativamente bem para a fotogrametria. Bom, mas prestem bastante atenção agora, pessoal. Como é feita então a fotogrametria hoje? Eu vou até deixar vocês mais à vontade, não vou aparecer aqui mais, para vocês conseguirem visualizar o funcionamento da fotogrametria atual. Então, depois da transformada de escala vetorial feita pelo David Lowe, vamos escolher duas imagens desse grupo de imagens que nós temos aqui. O que os softwares fazem atualmente, eles comparam imagem a imagem de todas as imagens que a gente tem disponíveis, da maneira que eu vou apresentar para vocês. Então, as duas imagens que nós escolhemos são essas duas aí. Existem pontos em comum das duas, que serão escolhidos por eles. Então, pelos softwares, e cada pixel representativamente em cada software vai ser apresentado de uma imagem para outra. Então, nós temos aí a região aqui do ponto 30, próximo do 30 está aqui. Essa quininha aqui do retângulo preto está do lado de cá. Cada pedaço aqui está comparado com o pixel adjacente e encontrado em outra imagem. E isso é feito várias e várias vezes para todas as imagens. Dessa maneira fica garantido aí que o sistema está encontrando os pixels corretos, adjacentes a si mesmo, tá? E o resultado é que cada uma dessas câmeras que nós utilizamos, fotos por assim dizer, batem com e o resultado é que cada câmera que nós utilizamos para bater a foto, cada foto transformada fica referente a esse pontinho aqui azul no espaço no programa que a gente está usando, que é o 3ds tá? Aqui no canto. Cada ponto desse é uma câmera em si, tá? Vai ficar mais fácil de visualizar isso agora, quando eu mostrar para vocês esse videozinho. Então, cada foto ela foi feita e o modelo 3D ele é gerado a partir dessas imagens. Tá aí a nossa impressão pneumática, né? A marca de pneu deixada num pedaço de terra. E cada foto dessa foi utilizada para construir ali, pixel a posição espacial relativa de um pixel ao outro, não absoluta, claro, e gerar esse modelo tridimensional desse vestígio para a gente, tá? Então, mas antes da gente progredir, a gente precisa aí falar um pouco sobre a fotografia em si, né? Existem aí dentro da história da fotografia muita coisa para ser abordada. Essa foto que está aí no fundo, ela é a fotografia da primeira foto tirada. Tá um pouco esmaecida e transparente, mas ela não é de uma boa qualidade, tá? Mas é o primeiro registro fotográfico encontrado. Mas
Atualmente, como que funciona? Nós temos ali uma fonte de luz. Essa fonte de luz vai jogar através da lente como se fosse aquela brincadeira de crianças de utilizar uma lente para convergir os raios de luz e matar insetos, formigas e etc. Só que no caso da câmera, o que acontece é que a luz incide direto no nosso objeto e ele reflete essa luz passando por uma lente também, e há uma convergência desses raios e eles vão ser espelhados, dependendo do foco, no nosso sensor. Está aí o modelo fotográfico que nós utilizamos atualmente. Independentemente se o sensor é um sensor de filme ou um sensor digital, nós vamos ter aí com certeza um ponto de distância focal que vai dar o centro da perspectiva da nossa vista, tá? E da mesma maneira, nós vamos ter aí vários pontos inespecíficos que nós não sabemos a origem, se a gente estiver analisando fora desse centro da perspectiva. E o que nós necessitamos aí é de uma outra fotografia, uma outra imagem aí para buscar aquele ponto de origem. O programa entendendo ali essas duas posições aí, essa convergência dessas duas posições, nós vamos ter como um único ponto de origem ali, porque duas retas se cruzam num único ponto no espaço. E esse é o ponto que nós estávamos buscando nesse caso. Vamos falar um pouco sobre sensores, pessoal. Nós temos aí, né, sensores de vários tamanhos atualmente disponíveis no mercado. Os mais comuns são os sensores de celular, que são sensores pequenos, eles medem por volta de 6 milímetros. Os drones das gerações mais antigas também. E isso implica dizer que eles têm um fator de crop de 5.6. O que seria esse fator de crop? Um filme fotográfico antigo, aquele de 24 poses, 36 poses, né? Que é esse objeto que vocês veem no topo direito aqui do vídeo. Ele era para ser aí o padrão 1 de crop, é o 100%, vai, 1,0 de crop. E ele media, que é o padrão que a gente chama full frame, 35 milímetros. E é o tamanho dos sensores atuais digitais das câmeras chamadas full frame. Essas câmeras são muito caras, elas têm um custo elevadíssimo e, no fim das contas, o custo-benefício delas é para quem trabalha mesmo só com fotografia, tá? Como o sensor ele tem uma área superficial muito grande, ele vai ter uma quantidade de pixel real muito grande. Aí, também, quando comparado aqui, adotando o mesmo tamanho de pixel, com outros sensores menores, tá? Ele vai ter uma área muito maior. Ou seja, os sensores de câmeras semi-profissionais, que seriam aquelas que não são as full frame, como essa daqui que está aparecendo, T4i, eles têm um fator de crop em que ele é dividido a área por 1,52. Ou seja, ele não é mais o valor 100%. Ele é um valor menor. E qual menor? Ele está em 23 milímetros apenas aí de tamanho. A mesma coisa acontece com sensores daquelas cybershots petitinhas, as câmeras menores. Por ele ser aproximadamente a metade do valor do full frame, implica dizer que ele tem um crop aqui de 2, ou seja, o valor do full frame dividido em 2 vezes. Como eu falei dos celulares, nós temos aqui os aparelhos telefônicos celulares e estes sim têm um valor de crop bem maior, de 5.6, porque o sensor é bem diminuto.
Então, se fosse analisarmos aqui quantos pixels reais nós temos aqui comparativamente de tamanho, nós iríamos ter bem menos quantidade de informação sendo gravada do que no full frame. Quantas vezes? 5 vezes a menos do que no sensor maior que existe, tá? A mesma coisa acontece com drones, tá? Eu coloquei aqui alguns drones, como o Mavic 2 e o Phantom 4, eles têm um sensor de crop um pouco maior do que os drones mais comuns, que é 13,2 milímetros aí. É um sensor grande, bom para se trabalhar com fotografia, tá? Quando a gente usa drone para fazer imagens aéreas, de fotos, é necessário sempre ter aí a visão de que existem um problema que é chamado de Ground Sample Distance. Esse GSD, ou Ground Sample Distance, é que quanto mais alto você estiver voando, maior vai ser a quantidade de informação que você tem numa foto. Mas uma árvore que está no cenário, por exemplo, vou desenhar uma arvorezinha aqui para a gente ter uma referência. Então, essa é a nossa árvore. Se eu estou batendo a foto dessa árvore de 10 metros de altura, ela está ocupando uma área de pixel aqui desse tamanho, tá? Se eu subo para 40 metros, a mesma árvore, ela começa a aparecer bem menorzinha. E o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que nós vamos ter apenas aqui 40 metros. Mais alto, eu vou ter uma menor amostragem do solo a partir da distância que eu estou fotografando. Então, as informações, elas no fim das contas, vão ser aí muito diminutas. A gente vai ter uma quantidade de informação muito pequena quanto mais alto estiver voando. Então, é recomendado fazer tomadas aéreas aí não tão distantes do solo, para não perder aí a informação preciosa que a gente tem nesses sensores, ok? A câmera por si só, ela tem vários mecanismos que nós temos que ter muita atenção. Apresento para vocês aqui um obturador, né, do tipo disco, muito antigo, e o funcionamento dele é bem simples. Uma manivela ativa o giro dele, e o que acontece é que o orifício em que vai passar a luz fica exposto a essa luz temporariamente. Então, esse período de tempo em que a luz consegue atravessar esse orifício, que está mais ou menos nessa região aqui, tá? Desse GIF, nós vamos ter aí a nossa imagem sendo formada, beleza? Isso atualmente é montado de uma forma diferente de mecanismo. É montado atualmente por duas cortinas, que enquanto uma abre, a outra fecha logo em seguida, fazendo a varredura do sensor. O mecanismo é diferente, mas o propósito acaba sendo o mesmo, tá bom? Então o que nós temos aí são duas cortininhas deixando uma fresta aberta momentaneamente para que a luz faça uma varredura dentro do sensor. E a velocidade em que uma abre e a outra fecha logo em seguida, a velocidade com que uma abre e a outra fecha logo em seguida é o que vai determinar obrigatoriamente aí o tempo de exposição que nós vamos ter aí para o nosso sensor aparecer. E isso é fundamental de ser entendido, pois quando a gente deixa um tempo muito prolongado, nós vamos ter problemas. Vejam só essa foto da Avenida Paulista em dois momentos, tá? Aqui, eu fiz uma captura da Avenida Paulista no tempo de 1 segundo dividido 50 vezes. Então, nós conseguimos reparar aqui, apesar de estar um pouco desfocado, que eu fiz a foto através do vidro, nós temos aqui os veículos parados com farolzinho bonitinho, né?
Em contrapartida, quando eu gasto 15 segundos de obturador aberto, ou seja, uma cortininha desceu, passou 15 segundos, a outra começou a descer. Tá? Houve uma demora em um lapso bem maior. O que aconteceu? O semáforo abriu e os veículos se deslocaram. Esse deslocamento causou aí um desenho chamado de light painting, que ele é indesejado para a fotogrametria, porque o computador ele não vai saber a posição em que os carros estavam, uma vez que eles estão se movendo e foram fotografados em movimento. Nessa primeira imagem, quanto mais rápido, melhor, então vocês conseguem concluir, a gente sabe a posição exata de cada veículo, enquanto que na segunda eu não consigo determinar aí onde estava cada veículo. Então, para o obturador, quanto mais rápido, melhor, aí no que se diz sobre a fotogrametria, tá? E nesse sentido é sempre o menor valor. Lembrando que, por vezes, o f-stop, aí, a velocidade do obturador, ela é medida em fração de 1 por 50, tá bom? A exposição é o contrário. Aí, quanto maior o número, melhor, tá? Então, nós temos aí valores muito distintos de f para exposição, e o maior valor que a gente tem geralmente aí, né, 16, ele é o ideal para se trabalhar. Apesar de que a lente vai estar bem fechada e bem escura, como a gente gosta de dizer na fotografia, é o ideal. Por quê? Quando nós temos esse, dá para se dizer que ele é como se fosse um diafragma, tá? Que ele abre e fecha aí, contraindo e retraindo igual a nossa pupila, tá? Quanto maior ele for, mais nítido vai ser o nosso objeto e as cercanias, porque o fundo do objeto ele vai ficar mais exposto, ou seja, quando a gente trabalha com exposição maior, nós temos aí um aumento do chamado profundidade de campo. Reparem que com uma exposição de f4.5 nós não temos uma nitidez tão boa do objeto aqui no fundo, que é um pedacinho de papel. Enquanto que na f22 isso já fica muito, mas muito melhor. Só para vocês verificarem aí com mais clareza, eu ampliei as imagens e mostro a diferença das três, passando algumas vezes. Então, f4.5, f10, f22. Indo e voltando para vocês verem a mudança da nitidez. Para aqueles mais observadores, outro ponto se destaca, que é a questão de que a f22 ela está muito mais escura do que a f4.5, justamente porque está passando menos luz no orifício ali do obturador, do diafragma, desculpem. Tá? Outro fator que influencia é o ISO. Lembrem-se, nós estamos buscando pixels adjacentes a si mesmo, aquele 1, que tenham valores de cor que possam ser comparáveis em outras fotos. Se o padrão ISO e é um ruído que é inserido na fotografia geralmente, ele aparece como esses pontos brancos aqui, nós vamos ter um problema sério aí no fim das contas, termos a dificuldade do programa em encontrar o pixel verdadeiro que estava ali inserido. Então, nesse sentido, se faz muito necessário aí trabalhar com valores de ISO mais baixo. Quanto menor, melhor. Apenas para comparação, a mesma foto, só que com ISOs distintos aí. Então, aqui eu tenho um ISO 100 e aqui um ISO 12.800. Vou dar um zoom para vocês repararem que
o ruído, o nível de ruído, né, de pontos brancos que aparecem aqui, é muito maior do lado direito, onde o ISO está mais alto, do que do lado esquerdo, que o ISO é menor, tá bom? Então, aqui fica melhor ainda de se visualizar nessa região preta. Isso vai causar um problema seríssimo caso a gente tente aí casar pixel a pixel. E por fim, vamos falar um pouco aí da distorção da lente, né? O ideal é trabalhar com parâmetros entre 15 e 50 ali, milímetros, para evitar as distorções de cada lente. E assim a gente não ter ali muito objeto sendo recortado fora do campo de visão da nossa fotografia, tá? Mas não há uma lente específica para se trabalhar aí com fotogrametria. É possível trabalhar desde aquelas olho de peixe, como as GoPro, tá? É possível fazer fotogrametria com aquelas imagens, até mesmo com as teleobjetivas aí. São as de grande zoom em si. Mas a diferença é que nós vamos ter que fazer muito mais fotos aqui com as teleobjetivas, porque o campo de visão é um pouco mais estreito e é necessário uma sobreposição muito maior nesse sentido de fotos. Então a gente vai ter que gastar muito mais disparos aí e isso aumenta muito o processamento, tá bom? Então, mas então, como que nós faríamos essa fotogrametria? Bom, primeiro, fazer várias fotos. Uma das maneiras de realizar essas fotos são fotografando os objetos em círculos aí, ao redor da imagem, e nós conseguiríamos realizar então realizar muito provavelmente a modelagem tridimensional. Então, são feitas várias e várias fotografias de ângulos distintos e proximidades distintas, gera-se uma nuvem de pontos, lembrando que a iluminação é importante, quanto mais iluminado, melhor a nuvem de pontos. Então, a partir da nuvem de pontos, nós vamos densificar e aumentar a quantidade de nuvem de ponto, do ponto na nuvem de ponto densa. Cria-se, então, a conexão entre esses pontos, que forma a malha, e depois é possível aplicar uma textura. Essa textura nada mais é do que como se jogássemos as fotos como se fossem um pano de mesa em cima de uma fruteira, na qual ele vai repousar ali em cima da fruteira. Só que nós não estamos jogando o pano, nós estamos jogando as fotos, um retalho recortado das fotos, casando em cima dessa malha que foi criada a partir da nuvem de pontos. Então, o resultado sempre é muito interessante. E o mínimo ideal é de se ter 60% de sobreposição para que a gente consiga criar modelos tridimensionais perfeitos aí. Então, agachar, dor nas costas, fazer fotos de objetos pequenos funciona também, mas precisa de ter uma dedicação aí para realizar essa varredura circular com perfeição, tá? Usando o software 3ds F, que possui uma versão gratuita que consegue processar até 50 fotos, nós realizamos então a visualização dessa pegada e utilizando a câmera fotográfica no celular Samsung Note 20, com distância focal de 1.8, o ISO em 250, o tempo de 1/40 segundos e a câmera própria de 25mm do celular. Basicamente, pessoal, a gente consegue arrastar as imagens para o nosso programa no 3ds e processar essas imagens. Vejam a qualidade que nós vamos ter aí com apenas 24 imagens. Eu escolho os presets de superfície scan e profundo aí para poder realizar essa pegada desse tênis e vou avançando no fluxo de trabalho. E ele reconhece as imagens como sendo imagens boas para a fotogrametria, exceto uma. E o parâmetro que faz essa imagem ser negada é o parâmetro de foco. Veja que ela está borrada no fundo, não há muita definição.
Isso é ruim para a fotogrametria, mas numa próxima aula, quem sabe, a gente consiga aprofundar sobre esses aspectos. Então, avançando no fluxo de trabalho, nós vamos continuar a superfície de scan com muitos detalhes para criar aí uma malha um pouco mais densa, uma malha de trabalho mais densa e conseguirmos aí gerar uma nuvem de pontos com uma densidade maior. Nesse sentido, pessoal, o que nós vamos ter aí é a formação dos pontos, da nuvem de pontos, casados com as imagens da nossa pegada. E aí basta utilizar ferramentas dentro do programa, como essa que é VectorUp, para planificar ela, criar ela no objeto, no nosso plano ali no grid. Outra ferramenta interessantíssima é a Bounding Box, que tem a capacidade de recortar aquela porção do objeto que você está criando para otimizar aí o processamento dessa imagem, descartando pontos que não são de interesse. Dessa maneira, você poupa o processamento do seu computador e consegue dar uma celeridade maior à criação dos objetos tridimensionais. Esse vestígio, essa pegada aí, por ser uma superfície de areia, foi realizada uma bounding box bem baixinha, né? Um scan de superfície, então vai ter essa bounding box baixinha. E o próximo passo seria realizar a extração da malha, ou mesh, avançando mais ainda, evoluindo na nossa fluxo de trabalho. Demora-se um pouco de tempo para conectar esses pontos, mas o resultado final nada mais é do que uma malha triangular em que os pontos estão conectados entre si. Cada ponto da nuvem densa é conectado entre si, 3 a 3, formando uma malha triangular aí do nosso objeto. E o nível de profundidade e tridimensionalidade está feito. Agora, para deixar ela mais robusta, ainda mais bonita, bastaria adicionar a esse relevo as nossas fotos para que a textura ficasse mais bonita. E seria esse, talvez, aí, o último passo do nosso trabalho com a fotogrametria tridimensional dos objetos, utilizando o software com versão gratuita 3ds Zephyr. Reparem que é possível verificar todos os relevos da pegada, né, do tênis em si. Então nós temos aí a marcação certinha do solado dele, né, do tênis. Era um Adidas Canadian. Caso vocês tenham curiosidade de pesquisar como é que era o solado desse objeto aí no computador de vocês. E por fim é possível ainda animar um videozinho mostrando como que são aí os objetos gerados tridimensionalmente no próprio programa 3ds Zephyr e exportar um vídeo para compartilhar aonde você desejar. Atualmente, vários programas estão disponíveis no mercado, vários deles estão disponíveis para o Windows, a grande maioria, alguns estão disponíveis para a Mac OS, né, da Apple, e alguns para Linux. Entre eles, eu destaco aí o 3ds Zephyr, que é o que eu mais uso e que eu tenho maior facilidade com o seu fluxo de trabalho. O Meshroom é um programa gratuito, 100%, no entanto, precisa ter uma boa noção básica de fotogrametria para conseguir trabalhar nele, uma vez que ele é menos intuitivo e não aceita tanto fotos não apuradas, não realizadas de maneira correta. O Metashape da Agisoft é um software muito bom, tem a versão de teste também para vocês utilizarem. E o Photomodeler também é muito utilizado, principalmente em acidente de trânsito. O Pix4D é excepcional em se tratando de fotografia aérea, com uso de drones. E o Image Capture, eu não preciso nem dizer, ele é um excelente software também. Então fica a depender aí do gosto de vocês, do bolso de vocês e de qual sistema operacional vocês estão utilizando. Perfeito, pessoal? Concluindo aí, né, quando o Albrecht
Meidenbauer, em 1867, cunha o termo aí de fotogrametria na sua tese de desenho de topografias. Eu acho que ele nem imaginava que atualmente nós estaríamos utilizando essa técnica para fazermos objetos tridimensionais e talvez até mesmo solucionando crimes aí. Então, é muito utilizado hoje, desde a indústria do videogame, criando objetos do cenário, personagens, e principalmente atualmente na justiça criminal. Eu venho então aí, né, encerrar essa aula falando que houve uma atualização no Código de Processo Penal em 24 de dezembro de 2019, em que dentro do Código de Processo Penal, nosso CPP, no artigo 158, tem um inciso 3 que fala sobre a fixação, que nada mais é do que a descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local do crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada ou por fotografias, por filmagens ou croquis, sendo indispensável sua descrição pelo perito responsável pelo atendimento. Nesse sentido, pessoal, eu acho que o legislador ainda poderia ter colocado aí fotogrametria, porque imagina só você realizar essa chamada fixação, que é uma descrição detalhada do vestígio, podendo se utilizar aí da tridimensionalização do ambiente virtual. Vejam aí um colega nosso, Dr. Diego, fingindo ser um cadáver, e nós fotografamos alguns vestígios encontrados perto dele, próximo dele, criando-se um ambiente virtual com vários e vários objetos a serem analisados e possíveis de serem aferidos as medidas. Em outro trabalho que nós realizamos, nós medimos também o ângulo das partículas de groselha, simulando sangue aí de brincadeira, né? Foi uma diversão, na verdade, num banheiro, e é possível aí se conseguir estimar trabalhos com manchas de sangue. Convido a todos, então, para participar aí das aulas sobre fotogrametria tridimensional. São vários cursos que eu tenho sobre o assunto, no qual nós podemos aí sanar todas as dúvidas que vocês tiverem. Como sempre, eu agradeço a 7 de setembro, agradeço a presença e a atenção de vocês nesse curso, nessa aula. Precisando, vocês me encontram lá no Instagram, no fotogrametria_RRC, e podem me mandar e-mail também no Rafael Perito Criminal, tudo junto, @gmail.com. Um forte abraço e até a próxima, pessoal!